Imagina você indo para outro mundo onde a imaginação e a criação não tem limites. O que você faria? Deixa nos comentários aí, eu quero saber. Bem, essa história aconteceu com o Steve e vamos contar como tudo isso começou. Seja bem-vindo ao canal Cultura Nerd e hoje eles apresentam Minecraft, o filme. Desde pequeno, um garoto chamado Steve era fascinado pela mina escondida perto da vila, mas era proibida a entrada de menores, mas aquilo só aumentava a vontade de explorar. Já adulto, cansado do trabalho sem propósito, ele finalmente decidiu seguir o seu instinto. Voltou até a entrada da mina, onde encontra o mesmo homem que sempre tentou impedi-lo de entrar no passado. Criando coragem, ele deu um olé no velho e atravessou o portão sem olhar para trás. Lá dentro dos corredores escuros e pedras antigas, Steve cavou e encontrou dois objetos misteriosos, o orbe da dominância e o cristal da terra. Mas quando ele os uniu, algo poderoso aconteceu. Um portal se abriu e ele foi parar em um mundo desconhecido chamado Overworld. Um mundo onde a imaginação não tinha limites, um lugar onde o impossível ganhava forma. Durante o dia, Steve mergulhava em horas de pura criação. Construiu casas, mais casas e casas com lãs de ovelhas. Tudo que imaginava nascia diante de seus olhos. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta do mundo que era a cada 20 minutos, o chicote estralava. Até que de manhã um lobo apareceu, Steve o domou, estendendo a mão com o osso, e ali surgiu uma amizade verdadeira. Ele deu o nome de Dennis ao lobo, que começou a acompanhar Steve em cada passo, em cada criação, em cada descoberta. Juntos ergueram o mundo de Steve. Os anos se passaram e a calmaria durou até que um dia Steve encontrou ruínas esquecidas no meio do nada. Nela tinha um baú bem posicionado, que escondia peças estranhas feitas de um material que ele nunca tinha visto antes. Ele montou tudo ali mesmo, e isso abriu um portal direto para o Nether, um reino onde a luz parecia não existir, tomado por lava, escuridão e ganância, sem criação. Nesse lugar, uma bruxa poderosa, movida pela ambição, reinava, Malgosha. Ela sonhava em destruir o mundo superior para saquear tudo o que havia de valioso por lá. Sem saber dos planos dela, Steve acabou entregando justamente os dois artefatos que ela precisava, o orbe e o cristal. Depois que entendeu o erro, ele e Dennis agiram rápido, montaram um plano ousado, recuperaram os objetos e tomaram uma decisão definitiva para proteger tudo o que construíram. Steve confiou o orbe a Dennis, que atravessou o portal de volta e escondeu o artefato no mundo real na casa do gorducho. Tempos depois, Gary, conhecido como o Lixeiro, já foi um nome forte no mundo dos videogames. Campeão em uma era que só existe na sua memória, ele passa os dias cuidando de uma pequena loja cheia de consoles antigos, fitas raras e lembranças de um tempo que não volta mais. Vive preso ao passado, os troféus empoeirado e as histórias que já cansou de repetir. Mas a realidade aperta, as contas acumulam, o aluguel está atrasado e o risco de despejo bate na porta. E num desses dias ruins, ele cruza com Daryl, um velho amigo que fala sobre um container cheio de itens raros à venda, entre eles um lendário Atari Cosmos de 1978, só de ouvir o nome, os olhos de Garrett brilham. A nostalgia toma conta e ele decide entrar no leilão. Aposta alta, ganhando a oferta, pagando $900, na esperança de recuperar não só um console, mas um pedaço de sua antiga glória. Quando finalmente abre o container, a decepção é brutal. Nenhum sinal do Atari dentro da caixa. Só o que ele encontra são os dois objetos estranhos, o mesmo orbe e o cristal misterioso deixado por Dennis tempos atrás. Diante dos curiosos, Garrett surta, grita, chora, perde o controle. Em total desespero, larga tudo para trás e sai dirigindo sem rumo. Mas nem isso dá certo. No meio da estrada, o carro quebra de vez. Enquanto isso, Harry e Natalie, dois irmãos, estão se mudando para um novo bairro. Estão tentando recomeçar depois da morte de sua mãe. Logo, ao chegarem, conhece Dawn, uma mulher que cuida do zoológico móvel. Ela os trata com carinho e entende o que estão passando. Já na nova casa, Natalie prepara uma pizza para o irmão levar para a escola, mas Harry fica inseguro, com medo dos colegas vão pensar. Mais tarde, ele passa por uma loja de videogames e entra. Lá conhece Garrett, o ex-campeão, mostra um panfleto oferecendo aulas de videogame por 50 pratas a hora e diz que é uma boa chance de aprender algo que pode ajudar no futuro. Na saída, ainda pede a pizza de Harry, que acaba entregando sem pensar muito. Chegando à escola, Harry conhece a diretora, que também está passando por um momento difícil, ainda lidando com o fim do relacionamento. Na sala, Harry conhece o professor, que acumula as matérias de educação física e arte, e ele propõe uma tarefa simples, desenhar uma banana e uma laranja, mas a criatividade do Harry não agrada, mas ao invés de se desanimar, o garoto decide fazer algo ainda melhor. Em pouco tempo, ele cria
cria um projeto ambicioso, uma mochila voadora. Ele acredita que pode surpreender todo mundo, só que o teste dá muito errado, pois 2 pestinhas cortam um fio que não deveria. A máquina se descontrola e acaba voando direto na fábrica onde sua irmã trabalha e causa um acidente sério. Resultado, vai parar na sala da diretora e recebe uma punição pesada. Sem saber o que fazer, Harry resolve ligar para Garrett, que se passa por um tio em troca de 26 pratas. Quando chega na escola, o sujeito louco chama a atenção da diretora. Ele aproveita o momento, joga o charme e ainda solta uma provocação sobre o ex dela, dizendo que o cara perdeu uma mulher incrível. De volta à loja, Harry está apreensivo, refaz os cálculos, tentando entender o que deu errado e começa a se culpar, com medo de ter colocado o emprego da sua irmã em risco. Sentado em silêncio, acaba reparando o artefato cúbico esquecido em um canto. Pergunta a Garrett o que é aquilo. Os dois começam a mexer juntos no objeto, tentando entender sua origem. Apesar dos avisos de não unir as peças, a curiosidade fala mais alto. Quando encaixam tudo, uma energia estranha toma conta do ambiente. Harry sente que aquilo está puxando eles para algum lugar. Enquanto isso, Natalie percebe que o irmão sumiu. Com a ajuda de Dawn, ela descobre por onde ele foi. Os dois seguem até as minas. Ao explorarem o local, acabam encontrando algo que não esperava, um portal esperando para ser atravessado. Natalie e Dawn chegam pouco depois, mas não tem tempo nem de entender o que está acontecendo. E no piscar de olhos, Harry é puxado pelo portal e um a um todos são engolidos na mesma força misteriosa. Do outro lado, o cenário é de cair o queixo, um mundo feito de blocos, vibrantes e cheio de possibilidades. Garrett, fascinado, se aproxima de uma ovelha, tentando se comunicar. Os outros o seguem, tentando entender onde foram parar. Mas eles não estão sozinhos. Um aldeão escondido nas sombras aproveita que vê algo diferente e, curioso, atravessa o portal de volta para o mundo real. Enquanto isso, num canto escuro do mundo cúbico, a feiticeira Malroxa continua sua busca por ouro, obrigando os porquinhos a cavar sem parar. Ela vê um dos porquinhos desenhando e se irrita, eliminando o coitadinho. Logo, ela percebe que o orbe voltou para o mundo. Furiosa, vai direto até a cela onde Steve está preso e impede que ele use sua criatividade uma ameaça. Se quer manter Dennis vivo, vai ter que recuperar o cubo, no que não tem outra escolha. Do outro lado, o aldeão conhece a Terra e continua em frente. Dennis, que agora sabe do que está em jogo, consegue achar o caminho de volta para o mundo cúbico. Enquanto isso, Garrett segue obcecado por encontrar tesouros, tentando arrancar informações da ovelha, mas sem sucesso. O dia passa rápido e quando a noite cai, as ameaças aparecem, criaturas que surgem das sombras e atacam o grupo. Garrett é o primeiro a correr, mas na fuga cai em um buraco. Harry, que após trombar em uma árvore, percebe que pode usar aquele mundo ao seu favor. Então, ele usa sua criatividade e começa a construir com os blocos ao redor uma fortaleza para proteger de todos os ataques. Garrett, sozinho e tentando escapar, corre pelos túneis até conseguir fugir, mas não por muito tempo. Um Creeper aparece e, após levar um golpe, o bicho explode bem ao lado dele. Mesmo ferido, Garrett continua correndo e, por sorte, consegue recuperar o artefato. Só que antes de voltar, um esqueleto dispara uma flecha certeira que acerta o cubo, danificando o cristal, fazendo o portal se fechar. Mesmo com tudo dando errado, Garrett pega o cubo e volta para encontrar o grupo, pedindo ajuda para entrar na fortaleza. E entrando lá, eles mal têm tempo de reagir e novos zumbis escalam a estrutura e os atacam. Quando a sua ação parece sem saída, Steve aparece, derrotando as criaturas com facilidade. Com a chegada do sol, os monstros que restam começam a pegar fogo, virando cinzas, e o grupo respira aliviado. Steve quer entender como aquele grupo foi parar ali e principalmente como conseguir o cubo. Ele também pergunta por Dennis, mas os garotos ficam sem resposta. Natalie diz que não vai entregar o artefato. Tudo o que ela quer é dar um jeito de voltar para casa. Só que tem um problema, isso não é mais possível, pois o cristal que precisa para voltar foi destruído. Mas Steve explica que existe um cristal substituto, mas para isso eles precisam chegar até uma mansão, Woodland, um lugar remoto e cercado de perigos. Sem muita opção, o grupo decide se juntar e seguir viagem. Steve assume a liderança e começa a guiar todos ali até a vila mais próxima. Enquanto isso, no mundo real, o aldeão que tinha atravessado o portal é atropelado pela diretora da escola. Ela mal se abala ao ver a criatura com aquela cabeça esquisita, como se fosse só mais um dia estranho na vida dela, e chama ele para o jantar para não ser processada. De volta ao mundo cúbico, o grupo chega a uma vila construída por Steven e os aldeões. Lá, tudo parece possível. É um lugar onde a criatividade não tem limites. Mesmo com as explicações, os recém-chegados ainda ficam desconfiados, principalmente após verem um enorme golem de ferro vigiando o local. Mais tarde, na hora do rango, Steve decide mostrar como se faz um frango assado. Ele prepara um frango usando lava. Sim, meus amigos,
lava, como se fosse coisa mais normal do mundo. Só que ao dar a primeira mordida queima a boca. Garrett, querendo parecer valentão, faz o mesmo. Resultado, quase chora de dor, mas também finge que está tudo ótimo. Longe dali, a feiticeira Malgosha convoca o General Chunkas. Ela conta que Steve está do lado dos humanos e que isso é uma traição. Sem nem pensar, manda o general e seus homens ir atrás do redondo Steve para capturá-lo de volta. De volta à vila, Natalie aproveita um momento mais calmo para conversar com Steve. Ela quer entender se existe algum jeito de tirar Harry daquele lugar. Steve responde que tudo ali depende da criatividade, que é a força principal do mundo cúbico. Mas, para Natalie, isso não é reconfortante. Depois de ver o caos que o irmão causou na fábrica com tal criatividade, ela tem dúvidas se ele está mesmo preparado para esse mundo. Harry escuta tudo isso e se magoa e sai sem dizer nada. Logo depois, Steve leva Harry e Garrett até um galpão, onde guarda um arsenal completo de equipamentos, blocos raros, tudo o que vão precisar para a missão. Garrett vê uma bola brilhante e decide usar. Era uma pérola de Ender. Steve explica que aquilo é valioso, uma pedra rara com o poder de teleportar, mas era tarde demais. Depois disso, Steve leva o grupo até a famosa mesa da criação, uma bancada especial onde dá para montar várias armas, armaduras e todo tipo de ferramentas, desde que você tenha materiais certos para isso. Garrett decide tentar colocar várias coisas que não deveria e acaba criando um balde acorrentados, o chamando de Balchacos. Já Harry, com a orientação de Steve, consegue montar uma arma poderosa. Mais tarde, Garrett puxa Steve num canto. Ele revela que está com um orbe escondido e faz uma proposta nada justa. Quer diamantes em troca do artefato. Steve tenta manter a calma, aceitando o acordo. Enquanto isso, Natalie e Dawn estão na parte comercial da vila, tentando convencer alguns aldeões a trocarem um mapa por suprimentos. As negociações estão difíceis, mas antes que cheguem a um acordo, os sinos da vila começam a tocar, um alerta de emergência. O som ecoa forte pelos blocos e logo o caos se instala. O exército de piglins, ou porcos, chegam na vila atacando tudo que vê pela frente. Natalie e Dawn correm para se abrigar, tentando encontrar um lugar seguro. Harry e Garrett, sem muita escolha, decidem partir para o combate. É hora de usar o que aprenderam. No centro do conflito, Steve dá de cara com o general Chunkas. Os dois se encaram por alguns segundos e o general revela que já foram aliados um dia. Logo o combate começa, mas antes que Steve consiga reagir, Garrett, desastrado como sempre, usa seus balchacos e acerta Steve, nocauteando ele na hora. O general não perde tempo e parte para cima. Garrett tenta se defender, mas leva pior. Harry, vendo a situação, entra na briga com sua arma recém-criada e começa a abrir fogo contra os monstros. Natalie e Dawn também entram na luta, pegando qualquer coisa pelo caminho. No meio da confusão, Steve, Garrett e Harry conseguem fugir dos inimigos e correm até um lugar sem saída. O exército está chegando e, no improviso, Steve pega alguns materiais que trouxe, asas planadoras, e entrega uma para cada um e manda eles pularem e voar. Garrett, impaciente, empurra Harry para ver se funciona. O garoto voa com sucesso, então Garrett se atira logo em seguida. Steve, sem asas para si, vem logo atrás, pulando em cima de Garrett. Os dois acabam voando juntos numa forma bem esquisita, mas o importante é que estão longe dos ataques. A perseguição começa, eles enfrentam os inimigos pelo caminho, mas com boas manobras e trabalho em equipe conseguem escapar por uma fenda estreita aberta por uma explosão no meio da batalha. Isso atrasa os inimigos e dá tempo para o grupo respirar. Do outro lado da fenda, eles caem num campo cheio de pandas. Enquanto isso, Natalie e Dawn ainda tentam fugir, montando um barco, mas o projeto não sai lá com essas coisas. Na terra, a diretora está jantando tranquilamente, parecendo até gostar da presença do aldeão esquisito que apareceu do nada. Enquanto isso, Garrett e Harry começam a pressionar Steve, querendo saber quem são os inimigos. Logo, o gorducho resolve abrir o jogo e conta tudo. Ele fala sobre a Malgosha, a feiticeira que manda no outro mundo. Antes de se tornar uma vilã, ela tinha um sonho totalmente diferente. Queria ser uma dançarina famosa, só que a vida não foi generosa com ela. Os monstros a humilharam demais, e isso acabou empurrando Malgosha para um caminho sombrio e cheio de vingança. Enquanto isso, no outro lado do portal, Malgosha perde a paciência com o general Chunkas, que não conseguiu cumprir as ordens. Enfurecida, ela invoca o porco gigante monstruoso. Sem dó, transforma Chunkas em bife ali mesmo. Seguindo pelo caminho escuro, Natalie desabafa com Dawn, confessando que sente culpada por não ter protegido o irmão como deveria. No meio do caminho, as duas se deparam com um lobo bravo, mas consegue acalmá-lo oferecendo um osso. Notam que ele usa um colar com o nome de Dennis, e ao reconhecer o animal, pede para que ele ajude a encontrar Steve.
Steve. Do outro lado, Harry e Garrett chegam às minas de Headstone, um lugar cheio de armadilhas antigas que ninguém lembra direito como desativar. Como esperado, Garrett acaba acionando uma delas e sai correndo apavorado, e no desespero, ele esbarra numa alavanca escondida que abre o esconderijo secreto onde Steve guarda os seus diamantes. Antes que possam comemorar, um rugido aterrorizante ecoa pela mina destruindo a parede. É o enorme porco monstruoso. Sem tempo a perder, eles pulam num carrinho e saem disparada. Na fuga, eles ficam sem energia e decidem se virar como pode para fugir dali, e batendo de propósito em alguns creepers que explodem, atrasam o monstro, conseguindo ir adiante. A tensão entre eles aumenta quando Harry perde a paciência e briga com Garrett de ter sido tão egoísta, querendo ir atrás dos diamantes ao invés de ir atrás do cristal na terra. Sem argumentos, Garrett desabafa e diz que está quebrado e precisava dos cristais, sentindo o peso da cobrança, mas Steve entende o lado dele. Depois de caminhar bastante, os rapazes finalmente chegam à tal mansão Woodland, onde está guardado o cristal que eles precisam recuperar para completar o cubo. Steve explica como o lugar funciona. No primeiro andar ficam os defensores, prontos para barrar qualquer invasor. No segundo andar moram os magos sombrios, com poderes perigosos. No terceiro andar, o tesouro fica protegido por um Enderman. Só que tem um detalhe importante: ninguém pode olhar direto nos olhos dessa criatura, senão é problema na certa. Para enfrentar esse desafio, eles bolam um plano. Steve e Garrett ficam encarregados de fazer um tipo de distração, um show improvisado para tirar a atenção dos inimigos, enquanto Harry passa de fininho para chegar e pegar o cristal da terra. Mas ele é descoberto. Quando Harry finalmente chega, encontra o objeto, acaba encarando sem querer o Enderman, que o domina com visões assustadoras e confusas, mas o garoto luta contra o medo, vence a criatura e ainda consegue pegar uma pérola de Ender, um item importante para o que vem pela frente. Enquanto isso, do outro lado da mansão, Steve e Garrett são jogados em uma espécie de ringue, onde precisa enfrentar um zumbi criança que parece uma versão mini do Hulk, só que montado em um frango. Os bichinhos eram um trem, deu um trabalho danado para eles, mas depois de uma batalha intensa e cheia de altos e baixos, eles conseguem derrotar o monstrinho. Na sequência, Harry aparece e os três correm juntos para sair daquele lugar perigoso. Quando estão atravessando a ponte, a feiticeira Malgosh aparece do nada e rouba o orbe deles. A situação fica tensa, mas antes que possam reagir, Steve e Harry conseguem pular numa criatura voadora fugindo dali. Enquanto isso, Garrett decide encarar os monstros sozinho para tentar atrasá-los e garantir a fuga dos amigos. De longe, os dois assistem Garrett se sacrificar para dar tempo para eles escaparem. Só que as coisas não saem exatamente como planejado. O monstro perde o controle, cai e os dois acabam apagando. Quando finalmente voltam a si, Steve reencontra Dennis, o lobo, e Harry finalmente faz as pazes com Natalie, encerrando aquele momento tenso com esperança e união. Enquanto tudo isso acontecia, Malgosh colocava seu plano final em ação. Usando o poder do Orb, ela mergulha o mundo cúbico na escuridão e dá início à invasão total. Sem perder tempo, o grupo se organiza e traça um plano de contra-ataque. Eles criam soldados com golems de ferro ao lado deles. Harry dá a bota de agilidade a um dos golems e transforma ele em um líder. Eles logo partem para cima dos monstros, abrindo o caminho no meio do caos. Cega de raiva, Malgosh libera sua criatura mais temível, o monstro que ela criou, feito para acabar com qualquer um. Vendo a situação sair do controle, Harry usa a pérola de Ender e se teleporta até onde está o cubo, no topo de uma torre. Mas antes que consiga alcançá-lo, a fera dispara contra ele, fazendo o garoto cair lá de cima. Quando tudo parece perdido, Garrett reaparece montado em uma criatura voadora, salvando o Harry no último instante. Juntos, os dois voltam ao combate e com a última investida, destroem a torre e recuperam o cubo. Sem o poder do Orb, as criaturas começam a se desfigurar e a escuridão começa a desaparecer. Mesmo derrotada, Malgosh tenta um último truque, atacando Steve 2 vezes com facas, mas não consegue surpreendê-lo e ela perde as forças e é finalmente derrotada. Chega o momento da despedida. Steve hesita, diz que não vê mais sentido em voltar para o mundo real, que talvez aquele lugar seja o único onde ele realmente importa. Mas após se despedirem, depois de um longo tempo silencioso, Steve decide ir juntos. A vida de cada um segue em frente. Com a ajuda de Steve, Garrett conseguiu reformar a loja e criou um videogame que virou sucesso na região. Natalie começou a dar aulas de defesa pessoal com os movimentos que aprendeu no mundo cúbico. Já
Já Harry consertou sua mochila voadora e se tornou uma espécie de inventor mirim na escola. E para celebrar tudo isso, o grupo se reúne na loja de Garrett para uma grande festa, cantando um clássico. Por fim, a diretora aparece toda animada anunciando seu noivado com o aldeão. E para surpresa de todos, o aldeão começa a falar. Ele diz que foi o amor por ela que despertou nele algo maior do que as palavras que sempre usou. Chegando ao fim do nosso resumo de Minecraft, o filme. E se gostou, já deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.